tarde, amigos. Estamos abrindo os donos da bola desta sexta-feira na TV Bandeirantes para todo o Rio Grande do Sul. Live do YouTube para o mundo. Enquete interativa no ar agora. Vamos colocar. A dupla Grenal nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Só o Grêmio vence o Bragantino no domingo à tarde. 6h30, né? 6h30, 18h30, né? Só o Inter vence o São Paulo fora de casa no Morumbi domingo às 4h. Os dois vencem, que maravilha, que coisa boa. Todo mundo na parte de cima da tabela. Uma segunda-feira tranquilinha para todo mundo. Guete em festa, domingo à noite. Nem vence, seria triste e melancólico. Vamos à Central Band de Esporte com o Taigor Jank, porque o super Pedro Jeromel concedeu entrevista coletiva e explicou um pouco da sua lesão. Tudo bem, Taigor Jank? Você está em grande fase, viu? Boa tarde. Boa tarde, Beneguete. O senhor também está em grande fase, tá? Eu me espelho muito em ti. Um grande abraço para toda a audiência que está ligada aqui no Donos da Bola. E uma entrevista coletiva surpresa, Beneguete, porque por volta das 9h30 da manhã, o Grêmio informou que Pedro Jeromel concederia essa entrevista coletiva por volta das 10h30 da manhã. E na entrevista coletiva, o Jeromel explicou um pouco o atual estágio da lesão que fez com que ele não tenha jogado ainda nessa temporada de 2023. A gente ouve o Jeromel, que revelou ter um edema ósseo no joelho e falou um pouco sobre o prazo de recuperação. Em janeiro, como todo mundo sabe, eu fiz uma cirurgia aqui do menisco e foi dado o prazo de 3 meses para eu voltar. E eu estou fazendo fisioterapia aqui no Grêmio todos os dias, a gente tem se cuidado bastante. Só que, infelizmente, quando eu já estava voltando para o campo, por ser uma zona que tem bastante impacto, acabou que a gente fez um exame de rotina, eu estava com uma dor, e foi constatado que quando eu me lesionei também tive um edema ósseo. E isso atrasa um pouquinho a recuperação, porque quando eu vou para o campo para correr, eu não consigo. E aí tive que esperar um pouquinho mais. E a gente estipulou um prazo para esperar isso passar, de acordo com os médicos aqui. Eles têm dado todo o suporte, me acompanhando. E eu melhorei. Semana passada eu treinei no campo, eu treinei acho que segunda, terça, quarta com o time. Quinta-feira com o time também. Na sexta-feira fiz a posse de bola e tudo isso. Só que aí senti um pouquinho mais de dor na mesma região. Aí fui fazer o exame de rotina e também não estou ainda 100%. O edema ósseo está melhorando, mas ainda tem um resquício ali. Então eu vou ter que esperar mais um pouquinho ainda. Eles deram prazo de 15 dias, 20 dias, 3 semanas mais ou menos para fazer outro exame. E eles esperam que aí essa situação já tenha se resolvido, porque já está muito melhor do que no começo. E a expectativa é que daqui a 20 dias eu esteja treinando. Ele é uma figura maravilhosa, né? Eu tenho muito carinho, muito respeito e admiração pelo Jeromel. A aposta de Rui Costa lá atrás chegou contestado, a gente brincava com o nome dele e é, sem dúvida alguma, um dos maiores zagueiros da história do Grêmio. Eu não vou aqui rotular se é o maior, se é o segundo, se é o terceiro, mas está aí entre os 4 ou 5 maiores zagueiros da história do Grêmio, um dos maiores que passaram pelo futebol do Rio Grande do Sul, que depois vai ser a tua trajetória, vai ter trajetória, imagino, morando aqui, porque ele é investidor da Serra Gaúcha, talvez como dirigente do Grêmio. É um baita cara. Ele tem uma liderança técnica, né? Ele não é o cara do grito, ele não é o cara epidérmico, mas é uma liderança de quem jogou e ganhou muito com a camisa do Grêmio. Ele dá peso à camisa e está fazendo falta, sem dúvida alguma. Vou começar com o Ribeiro Neto hoje, o nosso debate sobre Pedro Jeromel, porque quero te ouvir, porque tu tem algumas opiniões, Ribeiro, às vezes que fogem o senso comum. Mas sobre Pedro Jeromel, nós vamos concordar que ele faz falta para qualquer time do futebol brasileiro, inclusive para o time do Renato, né? Depende. Meu Deus. Depende. Assim, ó, é que tem 2 leituras, né? Eu, assim como você, comungo da minha idolatria a Pedro Jeromel. Não só como jogador de futebol, mas pela pessoa que é, o cidadão Pedro Jeromel. O cara acima, sabe? O cara o cara tá um degrau acima, né? Então, eu quero registrar isso aí. Agora, tem um custo-benefício. O Pedro Jeromel é um jogador que tem uma idade avançada. Para parar essa parte aí, Meneghel? Essa parte aí não precisa mais. A vírgula não precisa. Não precisamos? Podemos parar na parte da vírgula? É que, infelizmente, a vida é feita de realidade, né? E, na realidade, o Pedro Jeromel tem um custo muito alto para o clube, né? E, nesse ano, né, ele ainda não jogou. Então, como não tem uma... explicou por quê, tá? Eu sei disso. Coletiva. Por isso que eu estou dizendo que existe a vida real. Isso. E na vida real, nós não sabemos como o Pedro Jeromel... Primeiro, a gente não sabe quando e nem como ele vai voltar.
A gente só sabe o custo que ele tem para o clube, né? Que é um custo altíssimo. Então, eu fico só preocupado, né? Porque com a idade que ele tem, a gente fica cheio de dúvidas sobre como ele vai retornar. Então, a pergunta que tu me fizeste, eu não tenho como responder. Eu não sei se o Pedro Jeromel que voltar é o grande Pedro Jeromel, por tudo isso que eu elenquei, pela idade avançada e pela grave lesão que ele teve. Tá, mas o Kahneman voltou. O Kahneman voltou em alto nível. Pô, o Kahneman tem 31 anos de idade. Não, mas ele voltou em alto nível. 32, né? muito 32 o Kahneman. É, mas voltou em alto nível. Isso que é o mais importante. Querido Não, amigo, eu até vou te dizer, tá? Eu queria só fazer um reparo sobre o Kahneman, tá? Queria fazer esse reparo. Eu acho que o Kahneman voltou em alto nível, mas eu acho que ele não é o mesmo jogador de 3 anos atrás. Eu queria dar essa essa ponderação. E é verdade. Eu queria fazer essa ponderação. Agora, isso torna o Kahneman menor do que ele é, não. Ele é um baita zagueiro extraordinário, mas eu acho que ele tem algumas dificuldades. E você sabe, o que eu acho que não é só para o Kahneman, vale para muitos argentinos, especialmente que jogam no sistema defensivo, que o VAR foi um problema. Por quê? Isso não é para o Kahneman, porque o argentino tem uma malandragem, uma malícia, um jeito de jogar, vale que quando pro cara, se colocaram 200 câmeras, prejudicou eles. Vale pro Paraguai do Palmeiras. Vale pro Gustavo Gomes. Que é para mim o melhor jogador da vida. Mas ele mudou um pouquinho. Não caiu nada. É, O não Ribeiro faz só quanto queria- tempo que tu não vê o jogo do Mas Palmeiras? aí o Paraguai não tem a malandragem dos Não, argentinos. mas o Gustavo pegando Gomes o não link- caiu nenhum não, mas centímetro pegando- de Isso é atuação. verdade. Não, o Gustavo Gomes é o maior Não, zagueiro. é que os paraguaios não têm essa malícia. só dos que eu argentinos. queria- Primeiro, eles têm uma coisa, eles têm um jeito de jogar diferente. pode Eu tenho algumas ponderações a fazer em razão da coletiva do Jeromel. Eu só quero pontuar para a gente poder discutir a diferença da avaliação do VAR na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, tá? Nós tivemos lances no jogo do Inter aqui contra o Nacional que no Brasil teria sido diferente. Ele teria sido pênalti. Aquele Tá? lance do mercado O lance teria do sido mercado pênalti. E eu vou te dizer, eu prefiro sempre a leitura que eles estão fazendo no Sul-Americano do que a que eles estão fazendo no Brasil. Sempre! Mas aí a gente pondera. Eu quero dizer o seguinte, eu esperava, querido amigo Meneghetti, que hoje vai jantar comigo para meu prazer. Ah, tá. Segue marcado, esse entendeu? Você me segue? Não, eu para inveja. Tá, e vamos avisar Inveja. para não dar nenhuma elisipela que não vai ter live. Não vamos fazer live. No máximo umas fotinhas. Só te botar Não nas vai ter live do churrasco? Não vou fazer live para eu não queria. Vou fazer uma parrilla típica para Meneghetti. Carboneiros e bolsos, né? Bolsos. Carboneiros Vai e estar só bolsos. tu e o Meneghetti? Sim. Sim. E Mas família. Família. Mas por quê? Não, A não Lúcia interessa. Matos. Tu não interessa. importa. Quero Não, a dizer, Lúcia Lúcia Matos Matos. está e o Valentim vai Ó, também. Lúcia Valentim, não, boa presença. Tá, eu só Pro quero dizer o César seguinte, só importa o Meneghetti. Lúcia Matos, tu não importa não é nada. verdade. tente, já está Tá sendo deselegante. tentando intrigar e não vai conseguir. Eu quero deixar bem claro o seguinte. Eu esperava deste programa elogios ao Grêmio. Sinceramente. Achei que, inclusive, o teu editorial fosse sobre isso. O Grêmio mudou algumas coisas fundamentais na relação com o torcedor e com a imprensa. Concordo. E eu sei Eu venho elogiando o Grêmio por isso, né? Tá, eu sei. venho elogiando o Grêmio Só por que isso. especialmente esse episódio do Jeromel me traz uma coisa que eu acho que a gente sempre defendeu nesse lugar aqui, que é a relação transparente com a imprensa e a torcida. O Jeromel começou aquela especulação, e teve gente que disse que ele ia se aposentar hoje. Tá brincando? Teve gente que gosta de antecipar as notícias que não existem. Não, acho- e aí sabe o que vai acontecer? Daqui a 3 anos, 5 anos ou 8 anos, o Jeromel vai se aposentar. E Como aí, todos, isso. sabe que todos os jogadores se aposentam Se um dia. aposentam. Viu? Conforme eu falei, em 2020, se aposentou. Então eu vou dizer agora aqui pra vocês, vou dar uma notícia agora, que o Arangues vai se aposentar. Vai se aposentar. Não Arangues vai sabemos se aposentar. quando. Ener Valência vai se aposentar. Um dia vai se aposentar. E aí vocês vão dizer, Sabe o Zinho? Meneghetti lá antecipou. que Sabe Ener o Valencia Zinho? O Zinho, esse, 19 anos, ele vai se aposentar. vai se aposentar. Vai se aposentar. Vai se aposentar. Guardem, recortem, nós vamos Pode acertar. recortar que eu vou acertar. Depois sou eu que não tenho caráter, Tá, né, mas- velho? mas Depois eu quero- sou eu. eu quero Pior que dizer- sabe que nós estamos certos. Só que eu Eu não quero- tá se divertindo. Eu não tô quero, falando nada. eu só quero deixar claro o seguinte: transparência. Ontem o Grêmio fez coletiva com o Antônio Brum, que eu não gostei do teor da coletiva, mas estava lá Não, para eu falar. também acho, Tá? também acho. Hoje, Jeromel começou a especulação, dizendo, não, cara, eu tenho calo ósseo no joelho, tô com dificuldade mesmo, senti dor, tá aqui, vou voltar, vou fazer o que tem que fazer e tá trabalhando. É assim que se faz, cara, porque aí tu mata a especulação, tu engole a especulação. Parabéns. E o Grêmio precisa ser elogiado. Quanto ao Jeromel, acho que é meio chovendo molhado, né? O Jeromel é uma figura
do Grêmio, querida por todos lá, e vai ser importante. Domingo, é preciso dizer, Bruno Vini e Bruno Alves, os reservas jogam domingo, porque a zaga titular é o Jeromel, que ainda não jogou esse ano, e também Walter Kahneman. O Grêmio domingo vai com a zaga. Kahneman é suspensão? Kahneman é suspensão. JB, sobre Jeromel. O Jeromel é uma figura maravilhosa. Ele não é tão calminho assim quanto na coletiva dentro do vestiário, para deixar muito claro isso. Esse é um elogio. Ele é um cara, ele é, vamos dizer assim, ele cobra quando tem que cobrar, ele fala quando tem que falar, ele alerta o jovem, ele alerta os caras. Já foi para direção para pontuar coisas do vestiário, que é uma coisa até que está um tanto quanto carente, pelo que eu sei, no vestiário do Grêmio. Agora, com esses novos jogadores, podem ser que surjam novas lideranças, mas ele é um cara, ele é uma pessoa fantástica. Eu até não gosto muito dessa entrevista, até teve mais conteúdo. Geralmente ele é mais, ele fez alguns cursos, principalmente quando ele virou capitão no Colônia, alguns cursos de media training. E aí ele fala muito óbvio, assim, tal. E quando tu conversa no off com o Jeromel, e são raras as chances que eu tive de falar isso, mas ele te dá várias informações, várias coisas e tal, ele se solta um pouquinho mais. Mas na entrevista ele é mais comedido, assim, ele vai muito numa linha prática. Mas eu tô com o César. O bacana dessa entrevista foi justamente o Grêmio ser transparente. Quando lançaram, eu tive a mesma sensação, falei, acostumado com as coisas que aconteciam sempre no clube. Não, o Jeromel não ia falar a troco de nada. Ele não está jogando, não tem nenhum episódio, ou ele vai aposentar ou ele vai anunciar uma nova cirurgia. Eu não informei isso. Não disse isso. Não. Porque senão essa crítica seria para ti. Não, eu só falo quando eu chequei. Agora, leitura de um fato tu faz assim. É que o Ribeiro, desculpa, JB, eu acho que tu não especula a aposentadoria de um jogador. Não, também acho. Independente do tamanho que tem, não precisa nem ser o Jeromel. Deve ser um jogador com menos representatividade. Eu acho que são coisas que tu não especula. Tem coisas que não dá para especular, entendeu? Assim, será que... Porque quando tu levanta... O jornalista, e ainda mais jornalistas da aldeia, que às vezes tem um tamanho grande, quando levanta... mas será que não é uma aposentadoria e tal? Não sei o quê. Quando começa a especular assim, isso vira meia verdade, entendeu? Não é assim, não. Tô dizendo eu na minha casa, tomando banho, a hora que eu vi que ia ter coletivo e tal, fiquei vendo a live do CCD. Por dia, JB? Uns 3 no mínimo. No mínimo 3 banhos. Aí, JB. Eu tava vendo a live com o Picão, o César fazendo os bastidores do CT e tal, fui tomar banho com vocês ali. Foi divertido. E aí tava vendo na live do César. Não foi no Superchat lá pra dar uma forcinha pro César? Não, só tu. Teve um faixa que me consagrou. Tá 10 pila. Meneghete Sander. Tu ontem botou que tu ganhou. Que 10, tu não sabe nada. Meneghete botou 100 reais na live. Eu botei assim, se alguém botar 100 pila aqui em 2 minutos, eu boto 100. E aí o cara botou 100 e eu botei 100. Tu botou ontem? Hoje, cara. Ou seja, eu botei 200, né? Porque eu fiz o cara botar 100, né? Sério que tu fez isso? Inclusive ele pediu um abraço. Live também. Sander, sabe de onde? Foz do Iguaçu. Que legal, um abraço, Sander. Ele usou a expressão a fronteira mais movimentada do Brasil. Bom, olha só, segura um pouquinho a KTO e eu já vou falar da KTO por isso. Eu quero dizer o seguinte, agora eu vou então com certo delay, /atraso, fazer o elogio. Claro que esse elogio ele tem uma bordoadinha, tá? Assim, sabe como é que é o Menegas, né? Eu não gosto muito de quem critica dirigente, mas às vezes eu me passo. Tem um elogio, sim, ao Departamento de Futebol do Grêmio, que mudou essa política de entrevistas. Então, primeiro foi o Calef, depois foi o Renato. O Renato ficou em cima do caso do Adriel. Ontem foi o Antônio Brum, que daqui a pouco a gente vai falar, o diretor de futebol, e agora foi o Jeromel. Foram 2 na semana, o Grêmio achou o seu departamento médico, junto com a assessoria de imprensa, e isso é elogiável. A primeira bordoada é no Inter, que tem um departamento de futebol, você conhece o dinheiro mudo, né? Silencioso, ninguém fala, né? Ninguém fala. Só quem fala lá é o presidente, Mano Menezes, e ninguém fala. E o Inter tem que ocupar esse espaço, tem que falar. Se o Internacional coloca um vice-futebol para ser a figura apenas institucional, porque não resolve nada, porque não viaja para contratar, porque não tira ninguém, porque não cobra, puxa vida, o que é uma figura institucional se não é a pessoa para dar entrevistas e falar em nome do clube? Né? Mas o Felipe Becker chegou agora há pouco tempo, dezembro. Foi dezembro, acho que ele chegou em dezembro ou janeiro. Mas tem o William Thomas. Então que fale, o William Thomas tem uma experiência lá, deu muitas coletivas no Avaí. Deu lá no Avaí, ele falava, lá no Atlético Paranaense, é clube com dono, né? Agora, o fato do Grêmio tomar essa decisão que eu elogio, não quer dizer que eu concorde com todos os conteúdos. Eu acho que o Renato, por exemplo, fez uma coletiva e ficou muito em cima do Adriel. E acho que a entrevista do Antônio Brum ontem mostrou que o presidente Alberto Guerra acertou. Que o vice de futebol tem que ser o Paulo Calef. Eu acho que o conteúdo do Brum ontem, na minha opiniãozinha, foi fraco.
Acho que daqui a pouco a gente vai rodar aí um trecho, provavelmente, né, do Adriel e tal. Acho que foi um conteúdo fraco, ficou desviando das respostas e numa delas subestimou a nossa inteligência quando ele disse, não, que foi tranquilo para administrar o episódio. Que é tranquilo. O Renato falou 2 vezes, o Calé falou uma, o presidente Guerra saiu a dar entrevista aí para emissoras de rádio para justificar, cara, então não foi nada tranquilo. Né? Então eu não gostei do conteúdo do Brum e que bom que o vice-futebol Grêmio precisa ter realmente Paulo Calef comandando seu departamento. O Inter está avançando pelo colombiano Cuéllar? Isto, sonho de consumo da direção colorada, Meneghetti, que se entende que mudaria o time de patamar. Ontem, o nosso colega da Rádio Grenal, Bruno Bichecker, trouxe a informação de que o Inter está acertado com o Cuéllar para a metade da temporada. Mas é bom destacar alguns pontos. Não existe qualquer tipo de pré-contrato, assim como existe com o Ener Valencia, porque a situação ela é diferente, Meneghetti. O Cuéllar ele tem contrato até o final de 2024 com o Al Hilal. O que existiria seria um acerto entre Inter e jogador e o acerto entre o jogador e o Al Hilal sobre a sua liberação na metade da temporada. A gente buscou algumas confirmações em relação a isso, não conseguimos confirmar que está acertado. As pessoas do Inter negam isso. Entretanto, Meneghetti, elas confirmam primeiro que sim, existe uma negociação, existem conversas e existe um avanço e um otimismo nas conversas com Gustavo Cuéllar, o volante de 30 anos colombiano que está no Al Hilal da Arábia Saudita, Meneghetti. Eu tenho sobre o Cuéllar o seguinte, existe uma negociação em andamento, o presidente Alessandro Barcelos mantém contatos frequentes com o jogador via telefone, o jogador diz que quer vir e que tem interesse em ser jogador do Internacional. A novidade, isso não é necessariamente novo, o Inter já tinha tentado antes. A novidade, existe uma sinalização positiva lá do mundo árabe dizendo que o Sheik finalmente aceita sentar e conversar, que o Sheik aceita falar sobre o assunto. Não é tão simples assim sentar com o dono dos caras lá. Não é o próprio presidente Barcelos que pega um avião aqui e vai lá. Esse cara, ele tem algumas pessoas da sua confiança, empresários da sua confiança, que recepcionam o interessado, sentam, passam para ele e depois esse intermediário vai lá e senta com o Sheik. E é isso que o Internacional está fazendo agora. Existe um otimismo grande, eu diria, justamente porque o jogador quer vir, ele já jogou 4 temporadas lá, está entrando no último ano de contrato, o Sheik aceitou falar e sim existe uma possibilidade. A ponto das pessoas do clube dizerem assim, olha, hoje não dá para dizer que está 100% fechado. Daqui a alguns dias, quem sabe tenhamos novidades. É porque o Inter está otimista. Ribeiro Neto, o Cuéllar muda o Inter de patamar? Na minha opinião, um pouco maior sobre isso. Eu já tinha dito lá no início do ano e tal, e vou dizer mais, agora se acelerou com as informações que eu tenho do ambiente que é trazido do Internacional externo. O ambiente. Eu não tenho nenhuma dúvida que o presidente Alessandro Barcelos vai gastar os tubos para fazer o time mais forte, porque é o seu último ano. E Não, o não Inter... é o último ano, né? Não, é o último ano. 7 meses, né? Exatamente. Como não ganhou nada, há um processo que tu pode me confirmar que está fervendo, há um processo eleitoral que está fervendo. Está fervendo. Então isso, querendo ou não, repercute nas ações. É até natural, ó. Gente, vai lá com seus correligionários, nós temos que ganhar alguma coisa relevante, senão vai ser difícil, né, no final do ano. Então, ele vai carcar, vai contratar o Cuéllar, vai contratar o menino do Racing, esse aí, como é o nome dele? O articulador do Racing. Matias Rojas? Esse aí, paraguaio, né? Esse não deve ser contratado. Tá. Vai fazer de tudo para... Tu acha que o presidente vai abrir a carteira? Vai. Mesmo que sem o dinheiro de Liga Forte, Gente, de Libra. isso é a minha opinião, não estou dando informação, é a minha leitura, tá? Vai fazer de tudo para ter um time capaz de ganhar alguma coisa esse ano. Tá, e aí voltando à pergunta, que tu não quis me responder, o Cuéllar muda o time do Inter de patamar? Não muda. Então não Um adianta. volante bom. A tua opinião e não serviu, ponto. mas é que Ribeiro tu falou, vai abrir o cofre para isso, tal. Aí tu disse que não adiantar, não vai adiantar. Não, o Cuéllar não adianta. Não vai mudar. Eu acho, então eu vou discordar aqui do Ribeiro Neto, tá? Embora eu acho que com a primeira parte. E eu estou tentando apurar essa informação, tá? Estou tentando ir atrás disso, até que ponto o Inter vai investir na janela de julho, ou se vai ser um pouco mais comedido, talvez se vender algum jogador, abra mais da carteira, como tu estás dizendo, estou tentando apurar isso, mas eu acho que o Cuéllar é um jogador muito interessante. Não tem no Internacional um jogador como ele joga mais que o Gabriel, né? Que aliás viajou para o Catar, daqui a pouco o Tiger pode ampliar isso para acelerar o tratamento.
mas ele é mais jogador, ele é campeão brasileiro pelo Flamengo, ele é campeão da Libertadores da América, botou faixa, foi importante no Al-Hilal e acho que ele agregaria um tamanho para o time do Internacional nesse setor que é tão carente, que é o que eu mais cobro, que o Inter não tem volantes mordedores. O Inter olha o adversário jogar. O Inter olha, o Inter não guarda a posição ali e tá fácil entrar na área do Internacional e isso está sobrecarregando os zagueiros. CCD. Eu acho, primeiro, tá? O Cuejara é muito bom jogador, não dá pra botar na mesma frase do Gabriel. O Cuejara é um jogador do Flamengo de ponta, foi comprado lá, tá lá fazendo sucesso, jogou muito esses campeonatos que nós tivemos a oportunidade de ver, todos iram jogar. É muito melhor. Pegando aí o teu gancho sobre entrar caminhando na área do Inter, nós vimos o que aconteceu aqui contra o Nacional. O Campanharo dando bote lá fora, tendo que vir o Alan Patrick para marcar, o Depena, os caras passam caminhando por ele. É outro jogador, é outro mundo em relação ao que o Inter tem hoje. A discussão é, dá tempo? Para mim essa é a discussão. Vai fazer tudo isso para tentar ganhar. Vai dar tempo de ganhar? Anota aí. Ou não vai dar tem tempo? Um jogo, Como não vai dar tempo? O Inter está classificado na Libertadores da América. Vai te abraçando nessa O tese. Inter vai pegar o América Mineiro na Copa Te do Brasil. abraça nessa tese. Aliás, o que o Inter mais tem é sorte e sorteio. Eu não sei como é que o Inter não aposta na KTO. Tinha que apostar na KTO, então a sorte. Eu tenho uma outra preocupação, aliada a todas as de vocês. É muito volante, né? Porque o Inter, assim, o Gabriel vai voltar. Sabe por que é muito volante? Porque errou. É, isso aí. Bom, tudo bem. Mas só muito porque errou nos outros. Então vamos por essa linha de raciocínio, então. Olha, o Inter errou e agora está tentando consertar. Pode ser essa linha. JB, porque, assim, desculpa, JB. O que disseram do Campanharo aqui? Que o Campanharo, quando foi jogar na Turquia, virou um 5 de mão cheia. O primeiro jogo do Campanharo aqui, tu olhou e disse o seguinte, ele é tudo, menos 5. Não, olha só, o Mano Menezes disse, ou joga de 5 ou não joga. Então... ele não jogou. A opção dele foi não jogar. Tá bom. Porque ele não jogou de 5. Ele ele não jogou. Ele não guardou posição. Aliás, ele fez um bom primeiro tempo. Eu sei que o Telo te encantou com ele no jogo nacional. Eu gostei. Encantar é um termo Acho que no primeiro tempo, que o Internacional estava com a posse de bola até o minuto 30, 35 atacando, ele apareceu bem. Só que depois, quando o Nacional começou a atacar, eu olhava o meio campo do Internacional e o Campanharo não estava. Não estava. Estava uma barbada entrar na área do Inter. No segundo tempo ele cansou, então... Não, dito isso, o único raciocínio que eu queria falar é, o Inter contratou o Campanharo, Baralhas. o Inter contratou o Baralhas, o Inter contratou o Rômulo, esse que veio do... O Rômulo é volante. É volante o primeiro homem. e joga de lateral direito também. Isso. Tá, ele é volante e joga de lateral direito também. E tem o próprio Gabriel que tá voltando. E o Arangues, que é segundo homem, né? Não, o Arangues, tem o Johnny, já tem os que estavam aqui, mas... Pô, Matheus Dias. Matheus Dias, voluntaria, né? Voluntaria. Bastante, É né? muito bom. Ô, Taigor, o diretor de futebol do Grêmio, Antônio Brum, concedeu entrevista coletiva ontem e nós separamos alguma coisa aí sobre o Adriel, eu imagino, né? Isso, mas não vai fazer crise, tá, Meneghetti? Foi tudo muito tranquilo. A gente vai ouvir agora o diretor de futebol do Grêmio, Antônio Brum, que concedeu entrevista coletiva na tarde de ontem no CT Presidente Luiz Carvalho e falou sobre o episódio Adriel, dando as últimas atualizações e falando sobre como que foi o processo de administração dessa crise. Ele mesmo admitiu durante a entrevista coletiva que foi uma crise a ser administrada com o Adriel. Vamos ouvir o que falou o dirigente gremista. Boa tarde, Matheus. Sobre esse assunto do Adriel, a gente não vai mais falar sobre isso. O presidente que está com esse assunto, ele deu esse assunto por encerrado. E o Adriel está reintegrado como um atleta do elenco profissional do Grêmio e vai receber oportunidade assim como qualquer outro jogador. A gente vai ter que lidar dia após dia com situações que vão acontecer, resultados negativos, positivos, alguma situação que a gente vai ter que administrar. E pra gente foi tranquilo. Que bom, né, que em 4 meses foi a primeira, tu tá nomeando assim como a primeira crise ou a primeira polêmica, eu nem gosto de usar esses termos, mas que bom que foi a primeira. Eu acho que é natural, a gente vai estar pronto, todos nós, departamento de futebol, Paulo, Luiz Wagner, eu, para poder estar lidando com o que vier pela frente. Antônio Bruno, não fica bravo com essa crítica que eu vou fazer. Aliás, quem pescou isso? Eu não gostei do conteúdo da entrevista. Achei que houve uma tentativa de subestimar a inteligência da torcida, da imprensa, quando disse que foi tranquilo para administrar o episódio Adriel. Se algo que não foi tranquilo, consumiu o noticiário do Grêmio, obrigou o Renato a falar 2 vezes nisso. Calef, presidente Guerra, a se explicar. O presidente Guerra disse que o Grêmio dimensionou mal esse episódio. Então não tem nada de tranquilidade. Foi tranquilo. Não foi. Não passa esse discurso porque ele não se sustenta. Isso é plataforma em cima de areia movediça. Agora o JB.
Ontem, no nosso Donos da Bola da Rádio Bandeirantes, FM 94.9, Donos da Bola da Rádio Bandeirantes, de segunda a sexta, das 7 às 8 da noite. Pois o JB disse ontem na Rádio Bandeirantes que pegou uma frase dele que ele fala assim: o Adriel foi reintegrado. Opa, temos uma notícia aí. Só é reintegrado quem não está no grupo. O JB já foi reintegrado aqui para o Dono da Bola, tô fazendo uma brincadeira. Todo mundo acha que é verdade, uma vez que ele fez uma crítica ao Paulinho, e ele teve uma semana que ele teve enfermo, aí nós, o JB foi afastado. Foi reintegrado. Só é reintegrado quem é afastado. A imprensa não pescou isso ontem. Peraí, Bruno, como é que é? Como assim reintegrado? O que aconteceu com ele? Estava afastado? É isso, né, JB? Tem duas frases, na verdade, que chamam a atenção. Quando ele fala isso, e qual é a outra situação? Eu sei que eu tinha anotado aqui as duas. A primeira é quando ele fala reintegrado, que o presidente disse que ele nunca tinha sido afastado. Eu fiquei realmente na dúvida. Eu falei, tá, mas foi afastado ou ele foi reintegrado? E tem uma segunda aqui que eu vou pegar aqui, Meneghetti, para não me passar. César, fala aí. Eu estou curioso porque amanhã nós vamos saber exatamente isso, né? Porque Desculpa, César, aqui, ó. Ele disse que o Adriel tá como um atleta do elenco do Grêmio e vai receber oportunidade como qualquer jogador. Eu tenho que dar uma licença, que ele não pode ir para a coletiva do Grêmio e dizer assim, não, o Adriel não joga mais com a camisa do Grêmio. Mas a gente tem algumas informações dizendo que existe uma tendência muito forte de que o Adriel realmente seja colocado na reserva, que não tenha mais oportunidades e que vai chegar na metade do ano e todo mundo vai trabalhar para ter uma proposta. Mas é que futebol, as coisas podem mudar. O Ferreira processou o Grêmio e está aí jogando. Então, assim, pode que não tenha essa proposta, pode que não aconteça e beleza. Mas foram só esses dois detalhes que eu achei interessante. Fica evidente, todo mundo sabe, né? Ele era goleiro titular, estava todo mundo abraçado nele, da noite pro dia ele sai do time, sai do grupo em um outro jogo, agora volta o Breno, ele não vai ser relacionado amanhã. Tá, regra é assim, tá? Legal a transparência, tá tudo bem, mas na hora do microfone dá pro Calef, tá? É isso aí. Tá tudo certinho na hora, microfone, ligou o microfone, dá pro Calef. Mas aqui, Eu achei tão ruim a entrevista Eu acho dele. uma coisa, tá, César, também acho talvez o momento para ele falar, muito em cima ainda do Adriel, eu acho que ele vai aprender. Tá? Porque é um sujeito inteligente, dedicado ao Grêmio, tem boas ideias de futebol, mas vai ter que aprender a se expressar um pouco melhor. Isso é normal, gente, tá chegando agora. Mas eu não achei tão ruim a entrevista. Não, também, eu te respeito. E por isso o nosso programa é tão bom, porque a gente não, mas eu achei ele falou sobre o Adriel, claro, tem esse pontinho aqui, mas ele também comentou algumas coisas que já tinham sido faladas, mas é que é bacana ter um dirigente lá, porque às vezes também acontece alguma coisa, e é para saudar o Grêmio, né, porque a gente tem a possibilidade de conversar com alguém, ele dizendo, olha, nós buscamos atacantes de velocidade, não tem ninguém perto, diz que nem o Michael, nem o Moisés do Fortaleza, que foi especulado, estão necessariamente em negociação, defendeu o Soares, que é um cara que ele é o mentor intelectual desde o começo lá, por propor o Soares, pegou e disse assim, peraí, o Soares não está fazendo gol, mas pra gente aqui da direção tá tudo certo, porque ele contribui pro time, e ele até brincou, ele disse, daqui uma rodada aqui ele faz 3 gols, e aí a média já sobe lá para cima de novo. Eu prefiro uma entrevista ruim do que o silêncio. Tá, porque a entrevista ruim nos traz algum conteúdo. Ele falou que a prioridade é o homem de lado, que todo mundo já sabe, tá bem, mas ele falou, reforçou isso. Então eu também, JB, eu prefiro a entrevista, mesmo que, mas eu não vou deixar, não é só porque o Grêmio tem a iniciativa adequada, correta, parabéns para a assessoria de imprensa do Grêmio, que é muito competente nesse sentido. A do Inter não tem êxito, e eu até sei porque que não tem êxito. Não é por culpa dela a assessoria, é porque os dirigentes são retraídos e têm a dificuldade de se expressar, que a assessoria tenta, pelo menos a informação que eu tenho é essa. Então, parabéns à assessoria do Grêmio, ao Igor Pova e os demais assessores que conseguem isso. Mas eu não vou deixar de fazer a minha leitura da entrevista. E eu achei, do ponto de vista de conteúdo, as ideias que apresentadas pelo Antônio Brum, fracas. Mas acho que ele vai aprender, porque é inteligente, dedicado ao clube e tem um bom espelho para ele seguir, né? Que é o Paulo Calef. Ribeiro, Adriel. Eu acho que as coisas meio que estão definidas. Peguei de surpresa, tu não esperava esse assunto. Nós programa de esportes, né, Ribeiro? Por quê? Não, é que eu deu uma suspirada eu vou aí. dar um bastidor, tá? Opa! Eu tomei o cartão amarelo de João Batista Filho. Eu ia me manifestar aqui e o João Batista... Tá, deixa eu falar. E eu recuei, né? Eu respeito. Eu respeito. Com VAR? Com o VAR. Foi uma coisa assim, sabe? Então, o que eu vou dizer para vocês? Diz o que quero tu quer. dizer que o liberdade Adriel aqui. me parece que é um conceito já estabelecido, né? Que o jogador, para voltar ao titular, só se algo fora da curva acontecer, do tipo assim, tá na reserva e aí precisou entrar e falar que fez um milagre e aí não tem o que fazer. Esse tipo de coisa, tá? E, ademais,
Eu não sei se o Grêmio tem bala para fazer qualquer tipo de negociação na janela do meio do ano. Se não vender, eu não vejo. E eu estou muito confortável numa opinião que eu tenho a respeito do Grêmio. Tá? Eu acho que o Grêmio está no campeonato que está adequado a esse momento dele. Né? Por mais que nos tenham dado uma esperança num estilo de jogo. Qual é o campeonato? O campeonato do Grêmio é fazer um brasileiro tranquilo, né? Sem sobressaltos, né? E quem sabe no ano que vem, com outros investimentos, tentar postular o título significativo. Meneghete, manchete do site Olé agora, que apareceu no meu celular aqui, ó, que é o Messi, a mensagem do Messi depois da suspensão. Quero pedir perdão. E aí o Messi, porque o Messi foi suspenso lá, né? Ele viajou sem autorização do clube. Aí o Messi se deu aqui, ó, com um terno, uma camisa aberta e tal, num fundo branco e gravado com o celular assim na vertical, assim, uma mensagem de pedir desculpas com fundo normal. O único cara que fez uma produção cinematográfica para pedir desculpas foi o Adriel. O Messi gravou um videozinho tímido do celular dele, mas também foi punido. O Paulo Guerreiro também faz, o nosso youtuber preferido, também fez um vídeo que ele teve que fazer umas 18 vezes, né? Com o Paulo Brax junto, né? E não conseguiu pedir desculpas à direção do Inter. Diz que a direção do Inter, o que ele disse? Não tinha ética, né? Por isso que ele disse algo de antiéticos, né? Alguma coisa assim forte e depois fez um meia-culpa lá, bem mal feito, inclusive constrangedor. Eu quero ainda só reforçar o meu discurso sobre esse episódio do Adriel, que é o seguinte: eu acho que o Grêmio escolheu o vilão errado. Ainda que o Adriel tenha cometido erros, eu acho que o Grêmio não deveria ter rompido com o Adriel, poderia ter afastado, ter punido, tá tudo bem. Entendo isso, mas publicamente o Grêmio... E o presidente Guerra fez esse reconhecimento lá no podcast do Denilson Show com o Chico Garcia. Publicamente, o Grêmio não deveria ter exposto o goleiro, e sim o empresário, que, na minha opinião, é só como eu penso, não está à altura para negociar com o clube. É isso que eu penso. Mas eu sei que as relações, né, que há, não sei nem se é de amizade, mas relações que ele tem. E é normal que o presidente Guerra tenha relação com os empresários. É normal que o Antônio Brum tenha relação com os empresários, tá bem? Mas eles não conseguem romper essa relação. E eu acho que com todos os episódios que a gente viu, os públicos e os de bastidor, de ligação, de ameaça, de termos chulos, são mais do que suficientes para que te diga o seguinte: contigo eu não sento mais à mesa de negociação para negociar um cafezinho, tá? Então, teus jogadores, tu vai achar um outro representante, pode até ser alguém da tua empresa, para sentar aqui e conversar. Contigo nós não conversamos. A punição, na minha opinião, tinha que ser esta ao empresário. Inclusive podia ser pública. Não, com esse empresário a gente não negocia mais, porque os atos cometidos de áudios, de ameaças, são muito fortes. E isso eu acho que não foi bacana. Eu acho que transgrediu completamente o nível de qualquer relação que possa ter ficado mais tensa em algum momento. É como eu vejo. O Adriel é um patrimônio do clube valorizado e que poderia ser vendido, inclusive, por um valor acima do que a gente pode especular que vai acontecer na metade do ano. Taigor, o Internacional mandou o volante Gabriel para o Catar para acelerar sua recuperação. É isso aí, Meneghete. Ele está na fase final da recuperação da lesão que ele teve em outubro do ano passado, no joelho, uma ruptura de ligamento. E agora, para finalizar esse processo, ele está viajando para o Catar. Junto dele estão indo um médico, coordenador médico do Internacional e também um fisioterapeuta. E o Gabriel será atendido, passará por exames, sessões de fisioterapia no Hospital Aspetar, no Catar, que é uma referência mundial, de acordo com o Inter, no aspecto da medicina esportiva. O Inter firmou na semana passada uma parceria com esse hospital no Catar, que vai desenvolver intercâmbios de informações médicas, e tudo isso será construído também a partir da ida do Gabriel para o Catar. Ele vai passar 10 dias no Oriente Médio, Meneghete. A expectativa é que quando ele volte, ele já acelere os processos de treinamentos dentro do campo, no CT Parque Gigante, já com os companheiros. A expectativa é que início de junho, fim de maio, o Gabriel já esteja à disposição do técnico Mano Menezes, Meneghete. O jogo do Grêmio com o Cruzeiro tá longe ainda, é dia 17, tá? Não sei se já tem a data confirmada, pela Copa do Brasil, oitavas, já ganhou uma pimenta. Nós temos uma versão de Diogo Rossi, lá no nosso Donos da Bola, dos amigos da Band de Belo Horizonte, que tem uma baita audiência, que tem um timaço lá, e um dos nossos colegas, o Thiago Valu, fez uma afirmativa lá que já deu uma pimentadinha no jogo. Pode rodar aí, Paulinho. Opa. Tá, daqui a pouco a gente vai rodar então o Thiago Valu, dos Donos da Bola de Belo Horizonte. Para ir contextualizando, ele é identificado, ele é torcedor do Cruzeiro. Ele é identificado com o Cruzeiro. Tá. Então já saiba disso.
Muito bem. Vai, Paulinho. Acho que o Renato tem um ótimo trabalho no Grêmio. Acho que ele fez ótimos trabalhos anteriormente em competições de mata-mata e gosto muito dele. Você acha o trabalho do Renato ótimo? Eu acho ótimo. Não, hoje não é ótimo. Hoje. Com esse não, Grêmio, Thiago eu acha. acho. É o que eu acho. ótimo. É o que eu acho. Eu acho o trabalho ótimo. Eu vou falar uma coisa aqui e pode fazer o corte quem quiser. O Pepa, com 40 dias de treino no Cruzeiro, taticamente, o Cruzeiro engole o Grêmio. Taticamente. E o Renato está já há 7 meses no comando do Grêmio. Então, a diferença entre Cruzeiro e Grêmio, ela se diminui somente em aspectos táticos. Eu acho o elenco do Grêmio bastante superior ao elenco do Cruzeiro. Mas, taticamente, hoje, o Cruzeiro já engole o Grêmio. Inclusive, apesar do jogo ter sido difícil, o 1-0, o Cruzeiro jogou e produziu para vencer até por 2 gols de Eu não diferença. quero causar nenhum tipo de discórdia. Thiago, Eu não gosto de polêmica, eu não gosto de fumaça, eu não gosto de desconforto. Mas eu acho que esse corte tem que ir pra internet. Tem. E mandar, inclusive, marcar tem todos muito. os amigos lá do Sul. Tem que marcar inclusive, alô, Diogo Rossi. Tá aí o corte, então. Everton Guimarães, brilhante jornalista, que a gente vê nacionalmente brilhar com a Renata Fã, com o Chico, o Denilson lá no Jogo Aberto. Tá aí o recorte. Tá aqui, já deve estar na concentração do Grêmio, que disse o Thiago Valu, senhor CCD. Meneghete, me incomodei. Me incomodei com meu querido Valu. Thiago Valu. Thiago Valu, teremos encontros dia 17 e dia 31. Dia 32, Meneghete, tá? Que vem a ser também o dia 1º do mês seguinte, a 31. Nós vamos conversar. Não tem nenhuma chance desse time do Cruzeiro passar pelo Grêmio. Ele não falou que passar, ele falou que Tá? vai engolir. Vai engolir o Grêmio taticamente? Ah, para! Vamos parar com essa onda. Como é que é o nome do treinador lá que eles chamam lá? Pepa. O seu Pepa. Seu Pepa. É a cara do Van Diesel. Pepa, vamos perder pro Grêmio direitinho, depois tu segue fazendo teu trabalho com o Ronaldo Nazário e o querido Thiago vai ter que ouvir o Só CCD quero te dizer uma coisa, no tá? dia Já te passo, 32. também. Só quero te passar. Tem uma coisa que o Thiago Valu disse que eu concordo. Que o jogo foi placar enganoso. O jogo era para ter sido, na minha opinião, 3-1. O Cruzeiro foi bem superior. Tanto é que o Renato reconheceu que o melhor jogador do Grêmio atende pelo nome, não de Adriel. Mas o personagem do jogo, o protagonista foi o Adriel. O personagem do jogo, a estrela, foi o Gabriel Grando. Mas nós sabemos que aquele jogo o Grêmio estava um pouco abatido, né? Por quê? Nós vivemos uma crise pouco antes do jogo. Não, e jogo de pontos corrida é diferente de mata-mata de Copa do Brasil. Gente, vamos lá. Ninguém vai engolir o Grêmio esse ano, tá? Começa por aí. Ninguém vai engolir, não tem essa historinha aí. Não tem essa historinha. Isso aí não existe, tá? O Grêmio vai lá, vamos fazer Isso 2 vai ser jogos recortado lá na frente, tá? Mas não, ninguém vai engolir o Grêmio. Isso é recortado. Aqui, assim, ó, o pessoal tá meio que com um saltinho alto em Belo Horizonte, tá? O CJ, que ele é um outro comunicador, ele já participou do Donos da Bola, hoje ele tá na Rádio 98. E ele deu uma declaração que vai perto dessa aí do Valu, que ele disse o seguinte na Rádio 98. Dos adversários dos 3 times de Minas, o menos difícil, ele ainda falou, não é o mais fácil, o menos difícil é o Grêmio. E ainda alguém falou assim, não, mas o Internacional, o Inter não tá bem e tal, e ele como, não, o Mano é rei das Copas, o Mano sabe tudo sobre Copa e tal, porque eles têm uma boa lembrança lá do Mano no Cruzeiro, ganhando 2 Copas do Brasil e tudo mais. E ele já tratou como o Grêmio sendo o adversário menos difícil, sem outra rádio, outro comunicador. O outro é o Corinthians. É o menos difícil dos times do América, Inter, Cruzeiro e Corinthians. Eu quero dizer, liga para ele e diz que o América tá indo bem no campeonato. Tá indo bem, ó, tá indo bem. 9 gols contra, 2 a favor, 3 derrotas, último colocado. Tá bem o time dele. Ribeiro, quero te ouvir. Quem vai engolir quem? Não, ninguém. Ninguém tem bola pra isso. É isso aí, Ribeiro Neto. A voz da O Ribeiro, ele ponderação. destrói todo mundo. Não, o Ribeiro, todo mundo é ruim. O Ribeiro tem uma história, Ribeiro Neto. Um dos grandes músicos do Brasil. Tu me lembrasse muito ele nesse programa. Nossa. Jamelão. Jamelão sentava, ele gostava de tomar uma caipirinha. Ele quando via Porto Alegre, ele frequentava a casa do meu pai. Meu pai era muito amigo dessa turma aí. E o Jamelão ia em casa. E o Jamelão então botava aqui e ficava tomando a caipirinha dele e dava uma dormida. Daqui a pouco os caras começavam a tocar. De vez em quando, Jamelão? Tomava. E ele tomava, e sempre com uns atilhos na mão, assim. E aí ele sentava. E aí começavam os caras a tocar e ele dormia.
Daqui a pouco ele entrava e começava a cantar no tom, como se ele tivesse acordado. É Ribeiro Neto. Ribeiro Neto estava dormindo. Aí o Meneghetti perguntou, ninguém engole ninguém. Ninguém engole ninguém. Vamos lá, nosso Jamelão. Cara, tu tá muito bem, essa que é a verdade. Olha, eu tenho me esforçado, sabe, Tá numa grande Pra fase. não dormir do programa, tu quer dizer? Não, mas ele dormiu e ele acorda no tom. Mas eu tô me esforçando em outras áreas também. Opa. Então, assim, o que eu quero dizer pra Se vocês é o esforça seguinte. mais, Ribeiro. Vai, isso é uma crítica. Isso me pareceu uma crítica. Passa à frente. Eu não sou super-herói. Como é que tá a tua função de gestor aqui na Bandeirantes? Tu não quer falar sobre isso? Não. Nós tá vamos sendo falar pressionado. nós vamos falar sobre Cruzeiro e Grêmio, tá? Que são dois times que têm grandes limitações, técnicas e táticas, como queiram, né? E que vão fazer um confronto ajustado. É isso aí. Tá bem. Um abraço pro Valu, que nos deu o assunto aqui pro Donos da Bola, e pro Everton Guimarães e pra competentíssima turma do Donos da Bola, lá de Minas Gerais, da TV Band em Belo Horizonte. O intervalo, o Tiger Jean conversa com vocês na live do YouTube nesta sexta-feira chuvosa na capital dos gaúchos. Sextou! Cadê o DJ? Tem 19 mil pessoas nos assistindo aqui na live do YouTube. Na televisão, de acordo com a última aferição do Ibope, eram 514 milhões. Na Grande Porto Alegre. O Paulo Souza Pinto diz que o César deveria fazer a barba. Está mal arrumado no programa. Foca no César aí, Chiclete. Deixa eu fazer uma análise, um review da barba do César Cidade Dias, para saber se ele está mal barbeado, como denuncia por aqui o nosso telespectador. Pode colocar aí, Chiclete? Coloca aí o CCD então. Não, pode colocar ele microfonando, não tem problema. Pode colocar ele microfonando. Eu quero focar no César. Tu tá com a barba mal feita, CCD? Onde é que tá a câmera? Tá aí, ó. Aí, passou na frente da câmera. Tá bom ainda. Tá mais ou menos. Não tô legal mesmo. Tá certo ele me criticar, não tô legal mesmo. É isso aí. Tá bom e não é doença, né, CCD? Não, é que eu tive meio como diz um amigo meu, engripado no final de semana. Não, todo mundo teve engripado, né? Todo mundo teve seus percalços ao longo dos últimos fins de semana. Igor, qual a boa do fim de semana, o Ricardo Almeida? Cara, sábado eu vou modo Ribeiro Neto. Eu já fiz a minha comida do fim de semana, fiz uma massa, potão de massa assim, é o que eu vou comer, com linguiça e bacon, tá? E eu vou ficar no sofá, vou me levantar pra ir comer, volto pro sofá, daqui a pouco eu vou jogar videogame, aí volto pro sofá, faço um carinho nos gatos. É isso aí, cara. Esse vai ser meu fim de semana no sábado. Porque no domingo tem jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir das 2h30, jogo aberto para São Paulo e Internacional. Diogo Rossi direto do Morumbi. Tá pegando voo agora de manhã cedo do sábado. E depois, Grêmio e Red Bull Bragantino, tudo na Rádio Bandeirantes a partir das 2h30 da tarde. Transmissão completa na Rádio Bandeirantes FM 94,9. Tchau. Esportiva para São Paulo e Inter, e Grêmio e Bragantino na Rádio Bandeirantes, meu caro Ribeiro Neto, na câmera aberta. Pois é, então quero dizer que a nossa promoção começa ao meio-dia, né? Meio-dia, Michele Silva já está no tabelinha, lá ele é Maria Clara Centeno, né? Boa. Beleza. A partir das 12h30, Tiger Junk, né, com o jogo aberto para o primeiro confronto, que terá a narração de Marcos Couto, comentários de Sinote Ribeiro, a reportagem do Diogo. Né? E depois o Daniel Oliveira, com Benfica e Calvi nos comentários, mais as reportagens do Lucas Dias e de quem mais? Mateus do Matheus Dávila, entendeu? Tira o Dávila da escala, pelo claro amor que de Deus. não, né? E o plantão, o melhor deles todos, Paulo imagina. Pires, a tarde inteira do plantão. O maior plantão esportivo do Brasil atende pelo nome de Paulo Pires. Paulo Pires. Não tem nem história. A Rádio Bandeirantes começa ao meio-dia e vai até 10 da noite. Muito bem, espero que com 2 vitórias na Rádio Bandeirantes para você, domingo à tarde. A gente volta na segunda-feira ao meio-dia, hoje tem, hein? 7 horas tem o Donos da Bola, versão rádio na Rádio Bandeirantes FM 94.9. Coloca aí, Paulinho, o resultado da nossa enquete interativa.
Projeção para a rodada do Brasileirão, Inter e Grêmio. Só o Grêmio vence, já ganhou, 53%. Só o Inter vence, 21%. Os dois vencem, 17%. Nenhum vence, 9%.